E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com a médica sanitarista Lúcia Souto, que é pesquisadora da Fiocruz e presidenta do CEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Bom dia, Lúcia, muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Rafael, e a todas e todos que estão conosco nessa manhã. Vamos falar com a Lúcia sobre essa situação da Covid-19, esse repique, essa volta no crescimento no número de casos e óbitos de Covid, e também sobre o trabalho, o grupo de trabalho, né, de saúde no governo de transição. Mas vamos começar com a Covid, Lúcia, porque a média de mortes pela doença é a maior desde o dia 7 de outubro. Ontem o país registrou 18 mortes e o total de óbitos desde o início da pandemia é de 690.231 pessoas. O que a gente pode falar para as pessoas, ainda mais nesse momento de Copa do Mundo, lembrando, hoje ainda tem Jogo do Brasil, provavelmente teremos de novo aglomerações de pessoas, como as pessoas podem se proteger desse repique, desse aumento no número de casos de Covid-19? Vacina e distanciamento social, máscara, como é que a gente se protege? Olha, Rafael, nós ao longo dessa pandemia aprendemos muito. E o que aprendemos foi que o distanciamento social, o uso de máscara e a imunização e a vacina são fundamentais para proteger a população. E, na verdade, o que está garantindo, nesse momento, é ainda uma grande proteção da população. É importante dizer que muitas pessoas ainda não completaram a sua imunização da vacina contra a Covid. Então, é importante, aqueles que ainda não o fizeram, ir às unidades de saúde, aos postos de saúde, para completar a sua imunização e, ao mesmo tempo, usar nesse momento de crescimento, de repique de casos no Brasil, usar máscara, isolamento em situações de ambientes fechados e aglomerações. Quer dizer, então, eu acho que nós já estamos com um aprendizado muito consolidado. E aqueles que ainda não foram alcançados por essa informação, é importante a gente repetir. Exatamente, isolamento nos ambientes fechados, o uso de máscara, aquela de qualidade, que é a N95 PFF2, para que a gente possa fazer com que conter esse movimento aí de aumento de casos e completar a vacina. Pois é, Lúcia, a gente escuta, eu pelo menos já escutei de algumas pessoas, e olha que pessoas que têm acesso à informação, de que pessoas que estão com seu esquema vacinal atrasados, e elas falaram para mim assim, ah não, vou esperar a chegada da nova variante, a nova vacina que foi aprovada, porque ela já contempla também a proteção com as subvariantes da Covid-19. Isso é uma bobagem, né, Lúcia? É uma bobagem, primeiro, porque a gente já está com dados, evidência científica, mostrando que a vacina que está disponível hoje, ela já protege contra casos graves e mortes. E isso é uma coisa fundamental, quer dizer, você consegue proteger a sua vida, consegue proteger casos graves, quer dizer, então tem que usar a vacina que está disponível hoje. E elas são eficazes, seguras e protegem contra a morte das pessoas e contra as formas graves. Então, não tem que ficar aguardando a vinda de uma vacina que ainda não está disponível no Brasil. Então, é importante as pessoas se darem conta que temos hoje vacinas seguras, eficazes, disponíveis na nossa rede para que as pessoas possam completar a sua imunização. Para a gente dar mais um dado, no dia 3 de novembro, o Brasil registrava 4.436 casos novos de Covid-19 por dia. Nesse final de semana, alcançamos 28.396, ou seja, 6,4 vezes mais casos registrados em um único mês. É um aumento muito grande que faz com que as pessoas realmente tenham que ter atenção, que não pode dar moleza para esse vírus, né? É verdade, inclusive porque também outro aprendizado fundamental, não só no Brasil como no mundo inteiro, que o enfrentamento da pandemia da Covid-19, ele exige uma ação de toda a sociedade, não apenas um grupo da sociedade. Então, no primeiro momento, lá atrás, a gente teve uma adesão enorme da população brasileira à primeira dose da vacina, mas ainda não tivemos o completar da segunda dose e das doses de reforço já disponíveis. Então, é muito importante que essa
adesão ela seja feita e esse trabalho, porque esse aumento de 6 vezes num período curto, né, mostra que nós estamos num sinal de alerta, e esse alerta significa também um ativo comportamento da população para fazer o uso das vacinas que nós já temos disponíveis, com toda essa complicação que esse governo legou para a sociedade, mas as vacinas estão aí e é importante que as pessoas vão aos postos fazer a sua imunização. Pois é, agora vamos falar do trabalho realizado pelo GT de Saúde, no governo de transição para o governo Lula. Os dados que chegam são muito preocupantes, né, Lúcia? De completo descaso, e a situação também financeira do Ministério da Saúde muito complicada. Como é possível colocar em prática uma grande campanha de vacinação, e aí não só para a Covid, mas são diversas doenças que deixaram ou que foram negligenciadas ao longo dos últimos anos? Como enfrentar essa situação com essa emergência sanitária que ainda continua causando mortes por todo o mundo? Olha, esse realmente é o alerta que a comissão também está trazendo, né, a nossa comissão, o grupo de trabalho da transição, que tem um período muito datado e um objeto também muito definido, e o primeiro é o diagnóstico e recomendações. Na verdade, no diagnóstico, a gente já traz, entendeu, essa informação do descalabro que encontramos, né? A saúde precisa, primeiro, recompor o seu orçamento. Já estamos, entendeu, com a proposta de uma recomposição de 22,7 bilhões num primeiro momento para enfrentar todos os desmontes do Programa Nacional de Imunização, da questão da assistência farmacêutica, e são inúmeros os casos dessas doenças, como a AIDS e outras, que ficaram sem financiamento nenhum, a desestruturação do programa de saúde da família. Enfim, nós encontramos uma situação realmente de catástrofe dentro do Ministério da Saúde. Por isso também é muito importante, a saúde está fazendo um alerta para isso, essa aprovação da PEC para tirar o Bolsa Família tirar do teto, né, por 4 anos, porque isso é fundamental para assegurar essa recomposição do orçamento do Ministério da Saúde, pois o valor do Bolsa Família será de 105 bilhões. Então, se ele continuar dentro do teto, isso a gente não vai conseguir recompor o orçamento do Ministério da Saúde. Outra questão importante que nós encontramos é o apagão de informações e de dados. Por exemplo, nós sabemos que o relatório do próprio Tribunal de Contas, nós estamos assim impedidos pelo governo atual de informar, né, dados, mas já tem alguns que estão circulando amplamente na grande imprensa, na TVT, em outros órgãos de informação, que é, por exemplo, na Rádio Brasil Atual, que é, por exemplo, o fato de que a gente tem isso, notícias da imprensa, né? Até 18 milhões de doses de vacina, 15 a 18 milhões de doses de vacina, que estão para vencer. Isso é um absurdo, isso é um prejuízo para a saúde da população, mas são dados que a gente não está tendo acesso, embora já tenham uma divulgação. Outra questão ligada também à imunização, nós estamos assim já fazendo o nosso diagnóstico de que a diminuição de vacinação da população brasileira é muito importante na questão da BCG, que há pouco tempo estava sendo colocado na matéria anterior, né? E também da poliomielite, que baixou para 70%, quanto à cobertura necessária para fazer a proteção da população é de 95%. Então, isso realmente é uma situação muito crítica, e toda essa recomposição do Programa Nacional de Imunização, considerado pela OMS exemplar, ela precisa ser realizada porque foi destruído esse programa. Então, são muitas as lacunas, os buracos deixados, mas a nossa comissão está trabalhando, só para você ter uma ideia, até o momento nós já devemos ter feito 27 audiências, porque o nosso papel também é um papel de escuta dos vários segmentos da sociedade, de prestadores a movimentos
sociais, a Frente pela Vida, que também ouvimos com dezenas de entidades, a saúde da população negra, enfim, são inúmeras as audiências que a comissão tem feito para que a gente apure essa escuta, porque são graves. Por exemplo, a saúde da mulher. Os problemas são gravíssimos com relação à questão do parto humanizado, que foi totalmente destruída, as políticas direcionadas para implementar um parto humanizado. Enfim, são situações bastante críticas que nós estamos encontrando, mas o nosso foco, recomposição do orçamento, para que a gente possa iniciar já em 2023 com uma enorme campanha de vacinação. Quer dizer, o Brasil vai ter que entrar de novo e recuperar o seu lugar de exemplaridade de imunização a nível mundial, eu diria. Mas isso não é difícil, já estamos trabalhando nessa direção, mas é necessário recursos para que a gente recomponha esse Programa Nacional de Imunização, que é uma prioridade. Outra informação que nós não temos é com relação às filas represadas. Nós sabemos que esse sucateamento do SUS, e mesmo durante a Covid, esse sucateamento ocorreu, é necessário que a gente possa também recuperar essas informações e organizar todo um fortalecimento da rede assistencial do SUS com qualidade, para que a gente dê conta dessa demanda reprimida, não só pela Covid, mas inúmeras, por exemplo, cirurgias eletivas. Não temos a dimensão, porque o Ministério da Saúde atual não tem essas informações. Como eu disse, é um apagão de dados, então é algo muito grave. Outra questão também, ligada a esse apagão de dados, é com relação aos profissionais da saúde. Nós sabemos que tem 100 municípios com organizações sociais, cada um fazendo uma modalidade de contratação. Enfim, é uma desorganização por dentro do Sistema Único de Saúde. Esse tipo de situação não pode permanecer. Por exemplo, houve a extinção da mesa de negociação entre trabalhadores e o Ministério da Saúde. É imperativo retomar essa mesa de negociação, porque, do ponto de vista da assistência, esses profissionais são fundamentais e nós precisamos caminhar na direção de superar essa precarização enorme da saúde no Brasil e, ao mesmo tempo, essa fragmentação de inúmeras modalidades de contratação que desorganiza o sistema de saúde. Um exemplo enorme disso que eu estou falando são os hospitais federais do Rio de Janeiro. Nós temos esses hospitais e, por uma conta de toda uma organização, e tivemos uma audiência na quinta-feira à noite com todos os profissionais, entidades, partidos políticos, sobre esse tema dos hospitais federais, e a situação é caótica. Mas, por conta desta organização e essa pressão que todos exerceram, houve a edição de uma medida provisória prorrogando os contratos que iam acabar agora, deixando a população numa desassistência completa, né? Então, essa medida provisória, ela enfrenta um problema agudo, mas ela não enfrenta as estratégias que a gente vai ter que organizar para superar esse desmonte da rede de hospitais federais do Rio de Janeiro, que são fundamentais para a assistência de qualidade da população do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, porque alguns desses hospitais eles são referência nacional. Sem dúvida. A gente está conversando com a Lúcia Souto, que é pesquisadora da Fiocruz. Para a gente terminar, o nosso tempo já está estourado, Lúcia. Esse trabalho, essa sistematização dessas informações, ou até a falta de informações sobre tudo isso que você contou aqui para a gente, deve estar pronto quando? Quando isso será entregue para o presidente Lula? Olha, um primeiro resumo, da nossa relatoria, que está a cargo do ex-ministro Temporão, ele já foi entregue no dia 9. Agora, há pouco tempo, dia 9 não, a semana passada, quinta-feira.
Mas o nosso prazo máximo é dia 12, 11, 12. Então, nós estamos essa semana com uma agenda bastante intensa de reuniões até a noite e vamos concluir esse trabalho essa semana, mas a primeira etapa que nos foi exigida de entregar uma primeira versão desse relatório já foi entregue e estamos consolidando esse relatório para entregá-lo na sua maneira mais ampla até dia 11, 12 de dezembro. Agradecer a participação de Lúcia Souto, pesquisadora da Fiocruz, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, também médica sanitarista, falando sobre a situação da Covid no Brasil e também as atividades do GT de Saúde no governo de transição. Lúcia, obrigado pela tua participação, bom trabalho para vocês, ânimo para a retomada e reconstrução do Sistema Único de Saúde a partir de 2023. Obrigado, Rafael. E o que não nos falta é ânimo. Estão todos empenhados em realmente trabalhar para a reconstrução de um novo Brasil. Um abraço. Conversamos com Lúcia Souto aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.